Olá pessoal, nossa resenha começando por aqui com um convidado muito especial. Base do Fluminense, passou por um momento difícil do clube fazendo gols. Brilhou também em outros clubes brasileiros, numa grande campanha do Figueirense, uma carreira constante, bacana pela Europa. Júlio César está aqui com a gente. Olha essa canhota, vou te falar, é uma das melhores que eu vi de perto. E para conversar com ele também, o nosso querido comentarista e dublê de galã também, Fernando Graziani. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, Júlio? Júlio, seja muito bem-vindo aqui. A sua carreira inicia e junto com a minha, né? Porque eu era repórter de campo, exatamente começa em 99, vendo você meter gol de tudo que é lado, dar cada canudo. Seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Resenha. Prazer, galera. Sempre bom bater esse papo sobre futebol, né? Fico feliz pelo convite. Vamos bater um papo maneiro aí, que tem muita história para contar. Muita coisa legal. Júlio que viveu, né, Grazi, aquela Série C do Fluminense, né? Fluminense com 2 rebaixamentos na A, depois um na B, e aí se rearma uma C que foi muito importante, um título que de lá para cá o Fluminense nunca mais caiu. No mínimo, foi pé quente no tricolor. Graziani, também seja bem-vindo à nossa resenha, fique à vontade para conversar com o nosso convidado aí. Tá ótimo, Marcelo, Júlio, grande prazer. Já tive o prazer também eu trabalho aqui na imprensa do Ceará, né? E o Júlio também teve uma passagem em 2015 pelo Ceará. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Mas vamos começar ali, né? Da Série C, falando do Fluminense. E eu queria já trazer um personagem para o Júlio avaliar. Primeiro, como é que era o clima naquele time, naquele momento, e como é que foi a chegada do Parreira, que acabou sendo fundamental ali para aquela fase do Fluminense, né, Júlio? E como é que você via aquela disputa, o clima no Fluminense, que acabou saindo, né, da Série C, mas que viveu alguns momentos difíceis lá, e como é que foi a importância, a chegada do Parreira lá para vocês? Cara, o Parreira foi um cara que abriu as portas muito para a galera mais nova ali nesse período da Série C, né? Eu tinha acabado de chegar no Fluminense, fiz uma peneira, passei até com o Pinheiro, zagueiro da seleção. E quando eu voltei da Taça São Paulo de Júnior, ele começou a dar oportunidade pra gente, pra alguns garotos ali, subiram eu e mais um só. E o Parreira levava tudo ali A gente tinha a comissão da seleção, né, cara? Muita gente não lembra disso, campeão do mundo. Era praticamente todo mundo. E o Fluminense desanda a comprar jogador, muito jogador desconhecido no ano que foi, né? E de repente, com um mês, manda todo mundo embora. Então começou a aparecer a oportunidade pra gente. E a gente soube agarrar bem ali, né? Principalmente eu, que estava muito bem na base. E tive umas oportunidades de jogar e fui muito bem, consegui ajudar ali. Mas foi uma fase bem difícil pro Fluminense. A gente viu coisas ali, jogo 11 horas no Maracanã, umas viagens muito longas, a torcida cobrando muito. E eu, particularmente, no começo fiquei um pouquinho assustado, né, cara? Porque nunca tinha vivido isso, estava lá na base, estava um pouquinho mais tranquilo. Mas quando tu chega no profissional e aquele clima ali de cobrança, em jogos 11 horas, onde você perde para um time que sacaneiam até hoje, infelizmente, a gente, time de bombeiro, essas coisas, mas foi um período de aprendizado. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir no CT do Fluminense, até brinco com alguns conhecidos, né? Falei, pô, agora isso é um paraíso, pô, né? Na nossa época a gente pegou a fase dura, mas graças a Deus deu tudo certo. O time do Bombeiro, o Fluminense até venceu, né? O Dom Pedro, mas o que me chamou o que me chamou a atenção no jogo do Bombeiro é que eles vieram de Brasília de van. Eram umas vanzinhas. Eu lembro claramente, os caras vieram na van e tudo isso. Mas o Fluminense estreou a Série C, você fala dessa pressão, perdendo em Nova Lima. Não Isso, bastaram exatamente. os 3 rebaixamentos, o Fluminense estreia perdendo 2-0 em Nova Lima para o Vila Nova. Eu lembro que a recepção foi terrível. Eu imagino, né, como é que era esse conflito de realidades, né? Uma comissão técnica, tinha Muracy, que tinha Parreira, que os caras campeões do mundo, os caras clássicos, Muracy, tudo no São Paulo, tudo isso. E aí, de repente, vai para Nova Lima, volta com a torcida querendo bater. Eu imagino que fossem 2 realidades muito paralelas, muito diferentes. O Fluminense, enquanto subia a base e mandava embora o Túlio, o Nonato, falava em contratar o Guti, o Prodome. Era uma época psicodélica mesmo, muito maluca, né, Júlio? Era bem complicado, cara. E eu tava num jogo contra o Vila Nova também, na estreia do Marcão.
E eu entro no jogo, empato o jogo 2-2, no final o Vila Nova coloca um jogador lá que o cara faz um salsê lá, vira o jogo no final do jogo. A gente entra no vestiário, tu tá falando de clima, de repente escuta um grito, no segundo grito a porta cai dentro do vestiário, pum. E entra, sei lá, mais de 30 torcedores querendo pegar a gente, e eu recém-chegado no profissional, aquele desespero, aquela confusão, e você não sabia o que fazia. E não foi fácil não, pra quem pensa que foi fácil, foi bem complicado, cara, bem complicado. Agora, Júlio, o que é curioso é o seguinte, a gente está falando de uma época que não, assim, não faz tempo, mas não faz tanto tempo assim. Eu não sei se hoje você acompanha a Série C, a gente transmite aqui no nosso futebol todos os jogos, né, de todas as rodadas. O profissionalismo chegou de vez, né, na maioria dos times da Série C aí, né, porque é uma diferença muito grande, né, assim, hoje orçamentos um pouco maiores, melhores, estrutura, né, estrutura de treinamento, de fisiologia. Você tem acompanhado? O que você pode falar para a gente da sua experiência comparando o que foi a Série C ali da tua época? Porque depois você explode no Fluminense e faz uma carreira brilhante na Europa. Mas hoje a Série C é uma outra coisa do que você jogou, né? Do que você viveu. Ah, hoje é completamente mais organizado, né, cara? Hoje tu tem canais que transmitem os jogos. Antigamente tinha um ou outro ali. Eu acompanhei um pouco mais. Eu tive uma passagem rápida no Mirassol e vi essa sequência do Mirassol aí. Então, hoje é muito organizado, como você falou, o orçamento. Eu tive a felicidade, dando um exemplo, de estar lá no Mirassol, nesse período que ele começou a subir. Cara, a estrutura hoje do Mirassol é de time de Série A melhor do que alguns times de Série A, entendeu? Então foi um investimento muito bom, o investimento está sendo agora também. Eu acho que a tendência é só crescer mais e mais, né, cara? Pode continuar aí, Grazi. À vontade. Perfeito. Meu caro Júlio, outra coisa que eu queria falar contigo era justamente sobre o Figueirense, né? O Figueirense está tentando, né, voltar a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, quase que caiu o ano passado, aí se reformulou. Você fez um 2011 sensacional, né, na Série A pelo Figueirense. O Figueirense ficou top 6, né, top 7 ali. Você brigava pela artilharia do campeonato. Naquele ano, quem acabou sendo artilheiro foi o Borges pelo Santos, mas tinha o Fred, tinha muitos companheiros seus de ataque. Era um tempo em que você tinha uma tábua de artilheiros muito mais competente do que você tem hoje, tá? Hoje, assim, eu vejo que os atacantes brasileiros estão com problemas para fazer gols. Aquela época era uma época muito boa ainda. Como é que foi aquela experiência do Figueirense? Você já tinha passado, né, pelo futebol europeu, volta para o Figueirense, fez muitos gols lá, e é uma Série A especial para você, né, eu imagino. Foi um dos melhores anos da minha carreira, com certeza. Eu volto da Europa, conheço um empresário que me dá uma oportunidade de ir para o Figueirense, chego lá naquela desconfiança total, que ninguém me conhece. Eu lembro, conto até as histórias para os amigos, pô, meu primeiro jogo o cara me chamou de atacante de DVD, o cara nem me conhece, nunca me viu, mas resumindo um pouquinho a história, eu chego no Figueirense, treino uma semana, aí o Jorginho me leva para Salvador para ficar com os jogadores, conhecer, ver o clima, que eu estava muito tempo fora. E na véspera do jogo a gente faz um treino e o atacante machuca. Aí o Jorginho olha pra minha cara, tu vai jogar, né? Eu falei, pô, Jorginho, tem uma semana que eu tô treinando, tu quer que eu jogue? Mas como eu sempre tive a minha cabeça muito boa e já tinha treinado ali 3, 4 dias, eu falei, vambora, vamos jogar. E joguei contra o Bahia, a gente perde o jogo de 2-1 e eu consigo jogar o jogo todo sem ter cãibra, sem ter nada, e volto. Aí, na volta, a gente já pega o Botafogo, eu faço o gol e emendo um ano maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo, uma sequência muito boa. A gente ficou vários jogos sem perder. E distribuímos jogadores para o Brasil, né? Foram, acho que, 8 vendas. Jogadores foram para o São Paulo, para o Palmeiras, se não me engano. Bom, o Wellington nem voltou para o Fluminense. E eu tive algumas oportunidades de sair, acabou que não concretizou, mas na minha carreira foi um ano espetacular, um grupo onde encaixou ali, tinha o Michael, o capitão do Grêmio, o Aloysio Boi Bandido, o Elton Nem, Bruno, do lateral direito que jogou no Inter, jogou no Fluminense, Juninho do Palmeiras.
Então foi um ano fantástico, cara. Eu só acho que a gente podia ter chegado mais longe. Hoje o pensamento é esse, né? Porque depois, quando a gente ganha do América Mineiro um jogo em casa que não tem mais chance de cair, eu acho que a diretoria relaxa um pouquinho, entendeu? Então, se tivesse um pouquinho mais de incentivo ali, ainda mais que o time era muito jovem, eu acho que faltando 4 rodadas a gente brigava pelo título ainda. Então, acho que quando chegou aquela fase que tu não cai mais, a diretoria deu uma relaxada, mesmo assim a gente seguiu bem, mas eu acho que se tivesse mais incentivo, não é questão de dinheiro, estar mais próximo da gente nesse período, eu acho que a gente ia chegar mais longe. Na Libertadores a gente chegava, o time estava muito bem. E foi no detalhe, né? Foi por muito pouco. Era um ataque muito forte, né? Júlio, queria saber em quem você se inspirou, porque eu lembro bem, desde quando você entrou no time, desde a base mesmo, nessa Copa São Paulo que você falou e tal. Acho que tua carreira longeva na Europa se deve a uma eficácia muito grande, né? A uma vontade de fazer gol. O Graziani falou ainda há pouco sobre os atacantes de futebol brasileiro. Eu acho que falta esse tesão mesmo, esse frisson, né? O cara acordar e falar assim: minha profissão é fazer gol, né? Como a nossa aqui é falar do Graziani, comentar e tudo isso, e falar bem, escrever. Porra, e tem tesão para isso, né? Não tá faltando isso não. E em quem você inspirou? Quem era o teu jogador referência? Porque você era aquele jogador que, se jogasse um pouquinho mais atrás, seria muito similar ao Rivaldo, né? Que é aquele jogador do 1-0, quando tá 0-0, que a bola não tem como entrar, é o jogador que mete o gol, que tira da cartola aquele chute que ninguém espera. Como é que foi isso? Como é que era essa tua relação com o gol? E em quem você se inspirou para ser assim? Cara, o meu maior ídolo do futebol é o Ronaldo Fenômeno. Assim, para mim é o. Se ele passar aqui agora, a gente dá um pause na entrevista, eu vou lá dar um abraço nele, que para mim é o fenômeno total. Tu falou do Rivaldo, eu tive a felicidade de jogar com ele lá na Grécia, junto e contra. Mas assim, eu comecei a jogar bola muito tarde. Eu comecei a jogar bola, não tive base. Eu passei no Fluminense com quase 18 anos. Fui mais ali de jogar na rua. Só que eu sou uma pessoa muito competitiva, sabe? E assim, era o que eu tinha. Hoje eu falo muito por meninos que eu treino. Era o que eu tinha, eu precisava fazer gol. Eu brinco com eles, falo, cara, atacante que não faz gol hoje tá lascado, cara. Tu vai morrer de fome, tu não vai ter dinheiro, tu vai ter que trabalhar. Mas eu me inspirava nesses caras. Até hoje, o mais velho, eu vejo vídeo de gols, fico vendo vídeo do Ronaldo. Eu gosto, acho que futebol para mim é muito grande, sabe? Isso me deixa emocionado de ver os gols dos caras, ver como se movimenta, como batem na bola. Então eu tentava sempre fazer isso, principalmente no chute. Eu ficava vendo muita gente chutando e quando nos treinos ali eu tentava fazer igual e as coisas começaram a andar. Então eu fui muito feliz na carreira, acho que me inspirava nesses caras, Ronaldo. Tive o prazer de ver o Romário jogar contra. E esses caras faziam gol, cara. Eu peguei o Túlio no Fluminense, o Túlio simplesmente fazia gol. E virou o Túlio Maravilha que todo mundo conhece. A bola batia ali e eles me enchiam muito o saco no treino, sabe? Pô, eu perdi um gol, eu tomava muito esporro. E hoje em dia eu vejo, rodando hoje mais na base com meus filhos, e mais velho joguei um pouquinho, não tem mais isso, entendeu? Tu não tem mais tempo de fazer uma finalização, tu não tem mais tempo de bater uma falta. Eu acho que isso deixa muito essa galera. Claro que a gente tem a pessoal que faz gol, mas deixa essa galera muito para trás, né? Da galera da antiga, eu acho isso. Porque tu não tem mais tempo, hoje é muito mais moderno as coisas. Antigamente o cara te deixava chutando 2 horas lá e tu pegava o jeito, né? E hoje dificilmente fazem isso, entendeu? Você tem treinos de 40 minutos, deu 40 minutos, acabou. Antigamente não, antigamente tu ficava lá, eu quero bater falta, eu quero finalizar. O terceiro goleiro ali ficava ali com a gente até a gente cansar e o cara ir embora. Então, eu acho que por causa dessa situação tem aparecido, sumido os artilheiros, né, na verdade. Não, mas eu acho que isso aí, ô, Júlio, em Grazi, é próprio de muitas carreiras, já assisti todas, né? A diferença é que o jogador só não faz gol. Dependendo da carreira, o cara perde um prazo, na outra ele deixa cair um prédio, ele mata alguém num plantão.
Mas tem muita rede social para se ver, né? Tem muita rede social para o cara ficar vendo a vida dos outros para poder bater uma faltinha. Imagina se ele vai chutar de longe, se ele pode ficar no celular É. 3, 4 horas, né? Pô, o Luffy me indica aqui, com toda a razão, queria saber, antes do Grazi fazer a pergunta, se tem algum jogador que se assemelha ao seu estilo hoje, que você olha, não precisa ser canhoto, mas aquele que você pega e fala assim, pô, esse cara aí vai dar a vitória, vai dar aquele canudo e ele tem essa ambição. Você vê alguém aí no futebol brasileiro? Cara, no futebol brasileiro, assim, eu vejo, não sei se eu posso estar errado, mas assim, eu gosto muito do Gabriel Jesus, que é um cara que luta bastante ali. Tem o Hendrick que, pô, abriu pro menino, o menino tá chutando pro gol, e eu era muito assim, né, cara? Atirava pra esquerda e batia. Então, assim, tem esses dois que eu acho que eram um pouquinho parecido com o meu estilo, que eu gostava de marcar, ajudar também. E hoje eu vejo assim, o Hendrick batendo bem na bola e apesar de ser muito novo, o moleque tem tudo pra explodir legal, né, cara? Grazi. O Júlio falou rapidamente da experiência dele com o Rivaldo, mas daqui a pouquinho a gente vai abordar bem essa carreira do Júlio na Europa, que foi espetacular. Raros jogadores brasileiros têm tanto tempo e tanto sucesso em sequência como o Júlio, principalmente na Grécia, né, onde a torcida é espetacularmente fanática. A gente vê os vídeos e tem oportunidade de ver os jogos, não é fácil não. Júlio, você falou rapidamente aí que você não fez base, e a gente estudando aqui para fazer o programa, você é de Santa Catarina e você resolve fazer uma peneira com 17 anos. E aí, como é que você foi parar no Fluminense? Foi isso mesmo? Você era funileiro. Eu li que você era funileiro, você trabalhava já, né? Claro, trabalhava ali e tal, e aí conta como é que foi essa história até chegar no Fluminense. Na verdade, eu trabalhava eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, cara? Muitas histórias parecidas. Sou de uma família bem humilde, e eu estudava, tinha duas irmãs, e de repente a gente começa a apertar. Minha mãe sempre trabalhou, e eu cheguei para ela, falei, pô, mãe, não dá mais para estudar não, cara, vou trabalhar para te ajudar. E comecei a trabalhar, só que eu jogava sempre as peladas, na várzea, né? E, e numa dessas, quando conheci uma pessoa, primeiro eu fui no Vasco, minha história foi no Vasco. Cheguei numa peneira, daquelas peneiras que todo mundo vê de, sei lá, 50, 60 moleques, e o cara vai distribuindo um colete e me deu o último. Bota o coletivo e vai ver os moleques. Eu fui, com 15 minutos eu tinha feito já 3 gols, isso eu estava com 17. Fiz um gol, aí de repente tomei uma pancada na boca, cortou, aí eu caí. Aí o treinador do Vasco veio, perguntou se estava tudo bem, eu falei, tá tudo bem. Ele falou, pode sair. Eu falei, opa, o que eu fiz? Eu tava jogando, na minha cabeça eu tava bem. Ele falou, ó, pode sair para São Januário segunda-feira. Isso no meio de um monte de moleque. Eu falei, opa, me dei bem. Passou, fui pro Vasco, fiquei lá, eu já treinava, não tinha nem contrato, eu já treinava às vezes no time titular, sem fazer base, essa que tem agora sub-10, sub-11, não tinha nada, era peladeiro de rua. E do nada, depois de 5 meses, o Vasco me manda embora. Me mandou embora, eu voltei para minha cidade, que é Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. E no dia 5 de junho é o aniversário da cidade. E a gente fazia uma seleção lá, a prefeitura fazia, e jogava contra um time, um sub-20 do Flamengo, um sub-20 do Vasco. E nesse ano foi o Vasco, o mesmo time que eu treinava. Fizeram a seleção, fomos para lá. Eu falei, pô, agora acho que eles vão me pagar, né, cara? Me mandaram embora e vão jogar contra a gente. Isso rola o jogo festivo da cidade, a gente ganha de 5-2 deles, eu faço 3 gols. E o Gilson Gênio tá, não sei se você lembra do Gilson Gênio, jogou no Claro, América. ponta esquerda. E o Gilson Gênio tá na beira do campo, que ele é de Itaguaí também. Aí eu tô saindo do campo, ele, Júlio, vem cá, que eu já conhecia ele, né? Falou, tu não quer ir segunda-feira lá no Fluminense, não? Eu falei, caramba, de novo, cara. Já tava aqui meio que desistindo, né? Já ia fazer 18. Aí vou pro Fluminense na segunda-feira, o treino era 8 horas, eu chego em Xerém 6 da manhã, e o porteiro me pergunta, o que tu tá fazendo aqui? Falei para ele, cara, eu vou pro treino de manhã. Ele falou, pô, está muito cedo, senta aqui no meu lado aqui, se quiser dormir um pouquinho, dorme. Eu sentei ali, dei uma cochilada, de repente acordo, começam os moleques chegarem, eu troco minha roupa e vou pro campo. Quem chega? O Pinheiro, que era o treinador. E eu conto a história engraçada que o Pinheiro vinha com os coletes, com uma gaiola, com um passarinho, né? Aí ele distribuiu os coletes, pegava o passarinho lá pro meio do mato.
Falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Aí o moleque falou, não, ele anda com o passarinho dele lá, depois ele volta. E nisso a gente fez um teste físico. Eu falei, caramba, teste físico? Aí voltei, eu achei que eu ia botar a chuteira e ia jogar. Aí eles iam ver lá os moleques, tipo uma peneira mesmo. Aí eu sento lá, exausto, cansado demais. Aí o Pinheiro volta com a gaiola dele, pendura lá e fala assim, vamos fazer um coletivo. Aí eu falei, não, esse cara tá brincando, né, cara? Coletivo essa hora, já não aguento nem andar. Ele me botou num time, botou no outro. Eu vou a mesma coisa e começo a fazer gol, 1, 2, 3. Aí eu saindo assim, o Pinheiro falou, ó, amanhã tu volta de novo. E nessa começou, volta um dia, volta o outro. Só que era muito caro para eu ir para Xerém. Na época, né? A gente não tinha, eu jogava numa pelada domingo, pagar um dinheiro para pagar a semana. Aí chegou uma hora que eu falei para eles, cara, eu não consigo mais vir, porque minha mãe já pegou dinheiro com fulano, pegou com ciclano, e não tem mais para onde buscar. E nisso o Pinheiro falou, ó, no outro dia que a gente vai resolver isso. Isso ele já me aprovou. Cheguei lá, aí mandaram eu treinei, mandaram eu almoçar lá em Xerém, lá em cima, né? Falei, pô, ainda bem, cara, voltar para casa com a barriga cheia, né? Aí voltei, aí cheguei lá e eles falaram, ah, tu vai assinar um contrato. Eu falei, agora eu só preciso de uma coisa, assinar o contrato e ficar aqui em Xerém. Se eu bater e voltar, não dá para mim. Aí arrumaram um quarto e nessa começou a minha história no Fluminense. Eu falei, agora que eu tô aqui dormindo, comendo bem e treinando, agora não vai dar errado mais não. E nessa começa. E as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu começo bem na base, jogando bem, de repente o Parreira me chama para um treino, eu chego no treino, aí um coletivo contra o América, do Rio. Aí o Parreira, ó, tu vai começar jogando. Eu falei, caramba, assim, mas foi muito, em 2, 3 meses a coisa começou a andar, eu era peladeiro. E quando eu ia treinar com o profissional, eu tinha muita dificuldade, né? Porque os caras já tinham base. E eu sabia jogar, mas tinha umas coisas diferentes que os caras faziam, eu não conseguia. E nesse jogo contra o América, a gente ganha de 1-0, eu faço gol, tomo outra pancada na perna de um zagueiro do América e saio carregado de campo. E o Parreira chega perto de mim e fala, ó, se tu melhorar, tu volta amanhã para treinar. Falei, ah, tá bom. Fui para Xerém, meti um gelo na perna, dormi com gelo na perna, acordei sem conseguir pisar, volto para Laranjeiras, aí o Parreira faz um coletivo, titular contra o reserva. Aí a gente ganha o titular de 2-1, faço os 2 gols. Aí ele virou para mim e falou, ó, tu não volta mais para Xerém. Eu falei, agora não tem jeito de dar errado. E essa foi na minha história, mas foi muito difícil, sabe? Foi muito complicado. É que eu falo para os meninos hoje, tu passar no Fluminense 17 para 18 hoje, só se tu for muito fora da curva. Muito fora da Júlio, curva. deixa eu te fazer uma pergunta sobre, assim, eu tô sempre tentando entender o nível de motivação, o seu é incrível, né? Mas como é que você vê hoje a disputa, os jogadores que atuam na Série C? A Série C vai começar daqui a pouco, já saiu a tabela, é um regulamento muito intenso, né? Os 8 se classificam para 2 quadrangulares, 4 são rebaixados, é muito time para ser rebaixado. Como é que você acha que tem que ser a postura profissional de um jogador que atua na Série C? E tecnicamente, como é que você tem analisado aí essa competição hoje? Cara, eu converso, no final da minha, já ter parando de jogar bola, eu conversava muito com os meninos. Alguns jogaram até a Série C. Cara, se tu não pensar grande no futebol, acho que tu fica para trás, entendeu? Principalmente, não desprezando nada, mas quem joga na Série C, cara, tu tem que estar com a cabeça, cara, vou arrebentar aqui, isso aqui é o que eu tenho, e vou chegar lá numa Série A, ou se eu pulo para uma Série B, porque tu vê, é uma competição muito difícil, cara. Muito difícil, é onde cai quatro clubes. Então tu tem que estar muito motivado. Hoje em dia tu tem que ser muito profissional, muito profissional. Acho que tu tem que zerar ali e falar assim, opa, esses meses que eu vou jogar aí tem que ser a minha vida. E eu falo muito isso para alguns que jogam ainda, porque passa muito rápido, né? Então um cara que tem que sempre sonhar alto. Quem joga bola tem que sonhar alto. E você estando na Série C, tu tem que dar a tua vida ali no campo, juntar. Tiver um grupo bacana, a chance de tu subir fica maior. E tem que competir peça alto. Da Série C eu quero chegar na Série A. Então tu tem que. É aquela frase antiga, né? Tem que ser um prato de comida todo dia para você ali. Como é que você está enxergando a atual fase do Figueirense?
Ano passado não foi tão bem. Como é que você está Cara, vendo eu o vou clube? acompanhando, mas é triste ver o time assim, sabe? Foi uma falta de organização muito grande que botou o Figueirense lá, mas eu conheço algumas pessoas lá, eu acho que para tu disputar uma Série C, tu tem que estar com um grupo bacana, forte, unido, senão tu passa muita dificuldade, como passaram ano passado, né? Consegui ver os jogos finais ali, torcendo para não cair, e vejo que eles estão contratando e espero que consigam fazer uma boa competição e voltar para a Série B ali e depois organizar tudo para voltar para a Série A, porque Figueirense é um clube bem bacana de jogar, uma cidade muito boa de viver e parece que estão organizando as coisas por lá. Júlio, você acha que já tinha 35 anos, se não me engano, 35 ou 36, o que não nunca foi um problema para você, porque fisicamente a gente percebe que até hoje você se cuida muito bem, né? Você foi um jogador muito forte, que precisava muito do físico, né, para se destacar. Em 2015 você chega no Ceará, você começa muito bem, o elenco era um elenco interessante, só que brigou até a última rodada contra o Macaé para não cair. O que você lembra dessa passagem pelo Ceará e por que você acha que o time ficou briga? E como é que era o clima do time? Poxa, não queremos cair para a Série C e o time não jogava mal. Eu me lembro perfeitamente, perdia algumas oportunidades, enfim, ninguém acreditava porque o elenco não era para disputar para cair. Como é que você lembra dessa sua passagem pelo Ceará? Cara, eu tava, nesse período do Ceará, eu tava 7 meses que eu tive um clube na Europa que não cumpriu com o meu contrato, a gente estava com uma briga na justiça, isso rolou aí uns 12, 13 anos, e eles, num período, prenderam minha documentação, né? Então eu fiquei ali uns 6 meses sem jogar. Só que eu treinava direto, todos os dias, e nessa eu tá até jogando um futebol, aí o Marcelo Cabo me ligou e falou, pô, Júlio, me ajuda aí, faltam 12 rodadas. Vem me ajudar no Ceará. Eu falei, pô, Marcelo, posso até te ajudar, cara, mas eu tô muito tempo sem jogar e não sei o que, tá? Não, vem. Fui pro Ceará, chego lá, encontro um grupo, tinha um Ricardinho, que é um jogador experiente e tal, um grupo assim, completamente no buraco, para baixo, confiança e tudo. Acho que o Ceará estava com 12 pontos para ser rebaixado, uma coisa assim. E quando tu vai ficando mais velho, tu começa a aprender algumas coisas. Eu convivi com alguns jogadores experientes que eu sempre fui de aprender muita coisa. Eu cheguei lá e levaram a gente com uma mini pré-temporada e nessas botaram psicólogo e tal, e a gente conversa e tal, e eu comecei a puxar a voz ali no grupo, mesmo com o Ricardinho, com anos lá no clube, e eu começo a puxar a voz, tentando melhorar a cabeça dos caras, e a gente vai um pouquinho, vai fazendo uma pré-temporada boa. A gente eu estreio contra o Vitória, no Castelão, eu faço gol, entro no jogo, tem uma falta ali, eu faço um gol no Gatito, e a gente toma a virada no final do jogo ainda, aí o time vai para baixo de novo. Eu falei, aí aquela conversa de vestiário, um clima muito pesado pro lado de fora, com a torcida e tudo. A gente viaja para Macaé e ganha o jogo em Macaé, eu faço um bom jogo, muito bom jogo, e nisso a gente começa a caminhar com o Marcelo Cabo. Só que chegou uma hora que o Marcelo Cabo perdeu um pouco a linha do grupo, começou a fazer umas trocas, que naquela fase ali, cara, todo mundo é mil. Tu começa a deixar um de fora, outro, e começa a desequilibrar o grupo. O Marcelo, aí fazem uma troca, a gente perde o jogo, o Marcelo Cabo sai, e chega o Lisca. O Lisca, naquela loucura dele que todo mundo fala, ele começa a organizar, começa a trazer o grupo para perto dele, e o time começa a andar devagar, e daqui a pouco começa a ganhar uma, ganhar outra, e o Lisca, daquele jeito dele, vai. Acho que ele soube trabalhar naquela fase ruim, sabe? Tu pega o grupo ali, tu deixa sempre todo mundo. O Lisca chegou, me botou para jogar 1 ou 2 jogos, depois me tirou, me levou pro banco. E assim, eu nunca na minha carreira arrumei confusão com nada de treinador, nunca tive esse problema. Que eu sempre falo, né? Quando tu tá jogando, tu não vai perguntar ao treinador porque tu tá jogando. Quando tu tá de fora, tu quer sempre perguntar. E eu treinando ali, eu era até capitão do time, chegou uma fase que eu fui capitão do time, e nessa o time vai andando. E a gente consegue chegar, vai chegando mais próximo de sair da zona de rebaixamento. E calhou da gente pegar o Macaé na última rodada no Castelão. Aí eu
numa reunião nossa lá, eu lembro, eu falei, cara, a gente não pode perder aqui. Ou a gente não sai desse estádio nunca mais, tinha 75 mil pessoas, e outra, a chance está na nossa mão, né? E nisso a gente faz um belo jogo. O goleiro do Atlético hoje, o Everson, fechou o nosso gol, a gente tomou uma pressão. É verdade, o Everson o Everson começou a se destacar, ele foi contratado pelo Ceará ali, junto com outros jogadores do Confiança, e ele acabou sendo o grande herói daquele momento, e de lá até ele sair para o Santos, ele foi titular absoluto, né? Contra o Macaé, ele fez uma partida esplêndida naquele momento. Ele salvou a gente contra o Macaé ali, a gente faz um gol de pênalti, e depois a gente... Cheguei na minha missão ali, deixamos o Ceará na Série B, mas o clima estava bem pesado, cara. O jogador estava muito para baixo, né? O grupo muito para baixo. E eu tive a felicidade ali de ajudar um pouquinho. Hoje as pessoas de lá do clube têm um carinho muito grande por mim. E assim seguiu mais uma missão, né, cara? Apareceu várias missões aí quando eu estava mais velho e graças a Deus deu certo. Juro, o que me surpreende é assim, que você jogou em vários lugares e a sua capacidade de adaptação, né, de resiliência, ou seja, você é um cara que foca ali no futebol e beleza, não tem aquele papo, não vou me adaptar, não porque a comida, não porque não sei o que, não, é ir, entrar, jogar, e isso acabou chamando muita atenção, né, claro que você foi sendo contratado. Como é que foi a sua primeira experiência na Europa? E eu queria que você falasse, que a gente poderia ficar 7 horas aqui nesse programa, mas a gente tem um tempo limitado. Eu queria que você contasse mais exatamente como que foi jogar com o Rivaldo na Grécia e como é que foi esse primeiro convite para ir para a Europa e ficou tanto tempo lá, né? E uma carreira de sucesso, né? Consolidada. Eu tive uma proposta em 2001, finalzinho de 2001 ali pro Lokomotiv da Rússia, e eu já estava namorando a minha esposa hoje, e eu, cara, falei, não posso perder isso aí, ainda tinha oportunidade de jogar uma Liga dos Campeões, né, cara? E, pô, molecão, falei, pô, vamos nessa. Eu confesso para vocês que foi o período, as primeiras 2 semanas mais difíceis da minha vida, quando eu chego em Moscou, sabe? Agora não, que agora está mais moderno, mas na época a gente, no clube só tinha eu de brasileiro, eu não arranhava inglês, tinha 2 africanos que eram da seleção, que sempre andavam junto, e o resto era russo. Então, assim, eu ficava ali. E na Rússia a gente tinha um CT no Lokomotiv, tem até hoje. Você não ficava no quarto com ninguém, era cada um no seu quarto. E era proibido TV. Isso eu conto para vários amigos. Então, assim, tu ficava completamente sem nada. Tu entrava no quarto e não tinha mais nada para fazer. Treinava e vinha para o quarto. Treinava e vinha para o quarto. Comia, treinava e não tinha apartamento. Então foi uma semana muito difícil. Só que nesse meio da semana, a gente foi numa eliminatória da Champions, a gente foi para a Áustria. E a gente ganha o jogo lá, eu ansioso para entrar, aquele outro clima, a Europa. Eu entro um pouquinho lá, o treinador falou, pô, tá muito ansioso. Aí entrei, joguei uns 20 minutos. Na volta, ele me bota para jogar um jogo da eliminatórias, eu de titular. Eu falei, pô, o cara tá me vendo no Brasil, foi me buscar. Nisso eu faço um belo do jogo, consigo fazer até um gol. E nessa começa, mas confesso para vocês que na Rússia, depois a gente ganhou o Campeonato Russo, a gente classificou para a segunda fase da Liga dos Campeões, a gente jogou contra o Real Madrid, os Galácticos, jogamos contra o Borussia, jogamos contra o Milan, que tinha o Rivaldo, o Seedorf, a galera toda nova, né? Mas é um país muito difícil de lidar. Aí eu tenho 200 histórias. Tem dia que a gente não podia sair de casa, porque os hooligans passavam na rua. No outro dia não podia ir, porque os skinheads não gostavam de estrangeiro. E o próprio treinador avisava. E a gente tem uma historinha engraçada, que eu saio com a minha esposa, vou na Praça Vermelha, ela acabou de chegar, a gente vai dar uma volta para conhecer. E o polícia cisma com a minha cara e me pede o passaporte. Peguei o meu dela, dei o passaporte pro cara, o cara foi embora, a polícia. E a gente entra em desespero novo naquela coisa ali. Aí tu acredita que o polícia chegou e me pediu, acho que era $100 para devolver meu passaporte. Falei, cara, eu tô no Brasil. E aí, aquele desespero, eu fui dar o dinheiro para ele, que eu tava nervoso, muito novo, né? Querendo pegar o passaporte para ir embora. O cara me dá um tapa na mão, falou, não, vamos lá pro canto. Me levou pro canto, eu dei os $100, me devolveu o passaporte, falou, ó,
pode ir embora. Eu falei, fui embora, já liguei pro clube, falei, ó, os caras queriam me prender aqui, e nisso tentando falar com alguém, né? Porque o treinador não falava muito inglês. Só que a gente tinha um goleiro nosso, russo, que tinha passado pelo Benfica. E ele me ajudava um pouquinho, mas assim, ele não tinha muita paciência para ajudar, não. Ele falava o básico e saía lá com os russos. Mas por mais dessa dificuldade toda, como tu falou aí, eu nunca tive essas coisas de, pô, me adaptar, comida, essas coisas, eu vou embora. Foi um período bem bacana também, onde eu realizei vários sonhos, né, cara? A gente pegou, na primeira fase, jogamos contra o Barcelona, o Riquelme, Saviola, o Kluivert, Frank De Boer, esses caras que eu via na TV, no videogame. E a gente consegue, historicamente, passar para a segunda fase, onde a gente empata no Bernabéu contra os Galácticos, 2-2, e ganha a Copa, ganha o Campeonato Russo. Então foi uma experiência bacana esse start aí na Europa, né? Os outros foram até... Depois foi mais fácil a adaptação. Ah, Ô, Júlio, imagino. E aí... Opa, vai lá, pode ir, Marcelo. Não, graça. vai lá, vai Não, lá. fica à vontade. Não, era eu só tenho uma para discussão agora. pegar, Tá. era só para pegar o gancho para ele explicar como é que foi ser ídolo na Grécia, né? Mais de 100 gols. Como é que é isso, né? Aí como é que é ser ídolo num país tão distante, muito mais fácil que a Rússia, é claro, mas muitos gols no AEK Atenas. Eu vou depois da Rússia, eu vou para Portugal, eu faço um campeonato muito bom no Estrela da Amadora também, aonde eu quase fecho com o Porto, que era a época do Mourinho, aquele Porto campeão. Eu fui vice-artilheiro do campeonato português. E nessa saiu do Mourinho, eu fiquei naquela expectativa, falei, pô, vou pro Porto, né, cara? Mourinho, aquela galera ali. Só que nesse período o Mourinho vai pro Chelsea. Então a transação dá uma esfriada, eu vou pro Gil Vicente, num contrato que a gente fez ali, que eu podia sair qualquer proposta, eu jogo um pouquinho no Gil Vicente, aparece essa do AEK Atenas, e eu chego na Grécia confesso, sem conhecer o clube, já sabe, vi um pouquinho ali, que o Olympiacos tem um pouco de mais torcida ali. Eu chego na Grécia e a gente fica naquela coisa ali, pô, passava na banca de jornal, vi umas fotos minhas, falei, cara, estão falando alguma coisa de mim, transação. O treinador que me levou para lá, o Fernando Santos, treinador de Portugal, da seleção de Portugal. Eu chego no clube, começo a treinar, e o Fernando Santos é um treinador bem ranzinza, cara. Você vê os jogos de Portugal aí, você dá para perceber. Então aí começo jogando ali num período que o time estava muito bem, e a gente vai jogando, vai fazendo uma temporada fantástica, e nisso tu vai entrando na graça o povo grego é muito te recepciona muito bem, sabe? É bem parecido com o Brasil. Então, e eles adoram, amam futebol, e o AEK foi fazendo boas temporadas, a gente entra na Champions League, faz uma temporada bacana, e nisso tu vai caindo na graça das pessoas e vai passando o tempo. No segundo ano eu já conseguia falar um pouquinho do grego, então isso já te facilitava um pouquinho. E nesse foi uns 4, quase 5 anos fantásticos que eu vivi lá. E quando eu voltei esse ano lá nessa homenagem que fizeram, convidaram eu e mais um atleta para conhecer a arena. E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o vídeo. Eu entro num estádio, tu tem ali 40 mil pessoas cantando o teu nome 1 minuto direto. Acho que não tem preço por nada que te pague o que aconteceu esse ano comigo lá na Grécia. Na verdade, ano passado, desculpa. No finalzinho do ano Desses países todos, Júlio, você falou em Moscou, teve na Rússia, teve em Portugal, teve na Grécia, teve na Turquia, tirando Portugal, óbvio. Qual que você conseguiu aprender a língua minimamente para se comunicar? E em relação à cultura, alimentação, o que mais te fascinou? Cara, eu aprendi o grego, eu conseguia conversar bem, sabe? Hoje em dia, claro, com o tempo eu esqueci, mas algumas coisinhas ainda eu lembro. Mas na Grécia acho que tudo é mais fácil, cara. Eu confesso que na Turquia também foi bem bacana. E questão de tudo, questão de viver, culinária, essas coisas.
Mas eu acho que na Grécia te facilitou tudo. Portugal eu não vou botar porque Portugal é bem parecido com o Brasil, né, cara? Tem tudo. Mas questão de alimentação, cultura, tu começa a aprender muitas coisas, né? Na Turquia tem culturas bem diferentes, uns costumes bem diferentes daqui do Brasil, né, cara? Tu entra na casa de um turco de chinelo, de sapato, entendeu? Tu nunca vai fazer isso. Aí tu vai aprendendo as coisas, entregar dinheiro na mão de turco, o turco não gosta. Pô, grego se encontrar um morcego morto na rua, eles acham que vai dar sorte para eles, eles penduram na porta de casa. Umas coisinhas que tu vai aprendendo, mas a adaptação foi bem tranquila, cara. Foi bem tranquila. Acho que o difícil mesmo foi esse começo de mês na Rússia, que foi bem difícil. Eu cheguei a pegar -27 na Rússia, cara. Para quem ia de Itaguaí, em grade de Itaguaí até Xerém, vai para qualquer lugar também, amigo. Vou te falar a verdade, Itaguaí, de Xerém para Itaguaí e vice-versa, você tem que ter muita fé que vai dar certo. Cara, Fala, Grade. eu fiz um jogo na Rússia, na Chechênia. Falaram que a gente ia jogar um jogo da Copa, eu fui pra Chechênia, quando o avião tá descendo, eu vejo um monte de bombeiro, eu não conseguia falar com ninguém, eu falei, cara, o avião tá caindo. Entro em desespero, vou lá no goleiro perguntar o que está acontecendo. Ele falou, não, tá tranquilo. Eu falei, o que está acontecendo? Ele, não, é porque tem que ter polícia ali, porque os tchetchenos e russos têm uma rivalidade, né? Que pode acontecer um atentado. Eu falei, pronto, é agora que eu não volto mais da Rússia. E a gente jogou na Chechênia com o estádio lotado de polícia. Eu falei, cara, é a história que eu vou ficar mais velho e vou contar para alguém, essas aí. Nossa, mas é muita história. Realmente o Júlio é um personagem riquíssimo. E entre as coisas mais ricas que ele fez, foi um gol de falta numa vitória histórica do AEK Atenas sobre o Milan. 2006-2007, o Milan que seria campeão nessa temporada, mas teve a faixa carimbada pelo AEK Atenas com um gol teu de falta, né? Eu me lembro perfeitamente desse gol. E me lembro que isso virou notícia no mundo inteiro, claro. O Milan era um super time. O que você lembra? Eu imagino que você lembra de tudo, né? Mas desse jogo. Mas o que mais você quer contar pra gente dessa partida histórica aí com o teu gol? Cara, foi uma data fantástica, né? Quando chega a data do gol, eu recebo milhões de mensagens, tem milhões de coisas. 21 de novembro, foi? 21 de novembro de 2006? É, 20 de novembro, né? E eu te falei, ano passado, no final do ano, eu cheguei na Grécia, cara, eles só falavam disso. Eu tenho vários vídeos comigo aqui, só falavam do gol. E aconteceu nesse ano todo o AEK jogar contra o Milan de novo. E me ligaram, eu fiz entrevista ao vivo. Mas confesso que eu ficava assim, pô, os caras vão ganhar, vão acabar com esse meu gol, vai jogar contra o Milan. E acontece dos dois jogos ser 0-0. Aí eu falei, essa história vai tocar por um bom tempo. Mas eu lembro perfeitamente, cara, a história da falta que eu já contei para os amigos, a gente jogou um jogo no Campeonato Grego no sábado. Eu tenho os vídeos. Exatamente no mesmo local da falta, eu faço um gol de falta no Campeonato Grego, mas só que eu bato por cima da barreira. Eu chego no jogo, o jogo tá rolando ali, tu tá com a cabeça a mil, e sai a falta no mesmo lugar. Eu pego a bola, aí tu tem aquele tempinho ali para raciocinar o que tu vai fazer. E eu, na minha cabeça, vem assim, pô, a gente tava no hotel, a gente viu o último jogo do Milan. O treinador passou ali, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fechar o espaço, eles fazem isso. E eu falei, os caras provavelmente viu o nosso jogo de sábado. A gente ganhou de um time lá no Campeonato Grego, eu fiz um gol no mesmo local ali. Eu falei, cara, eu vou ferrar com o Dida, eu vou dar no canto dele que ele vai sair antes. Não é possível que ele vai ficar esperando eu parado ali atrás da barreira, né? Eu falei, cara, ele vai esperar eu bater por cima da barreira, e aquela coisa ali, quando o juiz apita, eu falei, vou dar no canto dele. Eu bato, pode ver que ele sai bem antes, sai antes para tentar reagir, e quando eu vejo que a bola tá no gol, aí tu não sabe nem... Eu confesso que hoje eu comemoraria diferente, né? Mas o Emerson, um brasileiro, um volante, jogou no Porto, no Middlesbrough, o cara tem tanta força que ele me agarrou ali, eu tentava sair, não tinha força. Mas eu faço o gol, eu tenho outra chance que eu quase faço o gol, o Dida até machuca o joelho, teve que passar por cirurgia e tudo, que ele salva a jogada. Só que ali naquele calor do jogo, tu faz o gol, ganhou, tal, fecha, só que não tem noção, né, cara? Não tem noção, tu faz. Aí depois começa aquela coisa, tu vai esfriando, pô, a cidade parou. Eu chego para almoçar no outro dia
com a minha esposa, deixamos nossos filhos na escola. Pô, o cara chega com um bolo enorme, 1-0, Ike Milan, com meu nome, dando de presente. Falei, caramba, e depois tu começa. A semana foi foto da minha chuteira, do pé esquerdo. E os anos foi passando, eu achei que eles iam esquecer, né? E vai passando, cara. Confesso que até hoje é a coisa histórica. Tem foto lá no estádio, tem várias coisas. E acho que isso não apaga mais não, entendeu? Porque ele não, a gente tinha ganhado do Lille e ganhou do Milan nessa Champions League, né? E tu ganha do time campeão, igual tu falou, né? E a final foi em Atenas ainda. Então foi história. Tem hora que eu sempre tô vendo o vídeo, aí eu fico vendo ali porque vai te lembrando muitas coisas. Tem a chuteira aqui na minha casa, guardada. Aí se eu botar em leilão lá na Grécia, eu vendo rapidinho. É uma história, né, Graziano? Você falou bem, rica e muito mais rica do que muitas histórias que são divulgadas constantemente. É uma história com mais profundidade, né? Com mais vitórias, com mais curiosidades. Eu tô curioso por falar em curiosidade, essa tatuagem que você tem aí no braço é para quem? É pro filho? Como é que é isso? Essas são meus dois filhos, cara. Tem um aqui e tem outro aqui. Eu tenho um filho que joga como eu sou treinador do meu mais novo, no Bangu. E o meu mais Ah, velho é? eu já treinei. E o meu mais velho eu já treinei, mas ele está nos Estados Unidos jogando e estudando. Eles têm quantos anos, Júlio? Um tem 19 e o outro tem 15, vai fazer 16. Esse com 16 joga comigo aqui no Bangu. Eu já estou nessa aventura de treinador aí faz uns 3 anos. Já treinei o mais velho, agora estou treinando o mais novo. Bacana, bacana. Bom, estamos recebendo aqui no nossa resenha Júlio César. Júlio César, jogador da base do Fluminense em 99, participou da Série C, campeão da Série C com o Fluminense e também boas campanhas logo depois em campeonatos brasileiros com o Tricolor em fases eliminatórias, depois uma longa carreira pela Europa, como a gente está tendo a oportunidade de esmiuçar agora, com participação e gols em Champions League. Quer dizer, quantos jogadores brasileiros meteram gols em Champions League? Tem que fazer esse filtro, hein, Júlio? Você tem que, de repente, escrever até um livro aí, alguma coisa nesse sentido. Volta para o Brasil, participa também de clubes grandes como Curitiba, o Figueirense, numa campanha histórica, e agora está aqui com a gente, Júlio César, sendo entrevistado por nós outros aqui, especialmente por Fernando Graziani. Fala, Grazi. É isso aí, Marcelo. Realmente o Júlio é um personagem interessante. A gente até prometeu, temos que cumprir, né? Como é que foi ser companheiro do Rivaldo ali, rapidinho, para a gente poder falar de mais assuntos? Como é que foi jogar ao lado dele e depois contra ele também? Cara, o Rivaldo sempre foi nosso adversário lá, né? No Olympiacos. Aí depois, no terceiro ano, acho que ele teve um problema com o presidente e o Rivaldo chega no AIK. Rivaldo chega, estreia, aí deram a número 5 pro Rivaldo, aí eu sacaneava aí, pô, Rivaldo, tu não pode jogar com a 5, cara, tu tem muita classe, não sei o quê. E nisso eu já conseguia falar bem o grego, ajudava ele lá, e passou esses primeiros 6 meses, o Rivaldo volta e troca uma camisa do Rivaldo, né? O número 5 sai e bota 10. Eu ficava pros gregos assim, ó, acabou, ninguém vai comprar nossas camisas mais. E realmente no estádio só tinha 10. Só que tu jogar com o Rivaldo, eu tive a felicidade nesse um ano, falo com ele até hoje, tive a oportunidade de concentrar junto com ele, né, cara? Então, sinceramente, o Rivaldo e o Alex no Curitiba, eu acho que eu nunca vi igual, assim, jogar junto comigo, entendeu? A gente brinca que tem a galera que joga bola e tem esses caras que estão tá em outro patamar, como dizem hoje, né? E o Rivaldo, fantástico, cara, um cara profissional exemplar, e o nível de competição e o nível de concentração em tudo que faz nos treinos e nos jogos, sinceramente, eu não vi igual. Assim, tive o prazer também de jogar com o Alex no Curitiba, que é outro top de linha, mas a experiência de jogar com o Rivaldo, eu vi ele fazendo coisas no AIK, no próprio Olympiacos, nos treinamentos, que eu acho que tu pode botar aí uns 5, 6 jogadores para tentar fazer que não consegue fazer, entendeu? E tem uma história curiosa que a gente enfrenta Olympiacos num jogo que explodiu a cidade logo no primeiro jogo do Rivaldo, depois de anos no Olympiacos, contra o próprio Olympiacos. A gente num quarto, ele chega, aí eu ficava para ele assim, cara, eu nunca te vi assim não, tu tá muito agitado. Pô, Júlio, vamos tomar café. Tomar café, a gente vai, janta, vai pro quarto, e ele sempre foi de dormir cedo, né?
E ele conversa, o Rivaldo nunca foi de conversar muito e fala, me mostra isso, me mostra aquilo, e nisso foi passando a hora. Eu falei, Rivaldo, são 3 horas da manhã, cara, vamos dormir, que amanhã tem jogo. Tá, vamos dormir. Acordou, Júlio, vamos tomar café. E toma ali café, toma ali café. Aí eu peguei uns gregos, já consegui falar, eu falei, ó, se ele não destruir no jogo hoje, eu pago o almoço para vocês. Esse cara tá num nível muito alto. Cara, o que ele fez contra o Olympiacos, depois tiveram a oportunidade de ver, a gente ganha um jogo de 4-0. Ele acaba com o jogo, acaba. Ele dá um passe rasteiro de trás do meio de campo para o atacante nosso fazer um gol, que eu nunca vi ninguém dar um passe rasteiro de trás do meio de campo. Isso, 4-0 a gente acaba. O Rivaldo vai saindo do estádio e faz esse gesto, 4-0, né? Pô, cara, tinha que ver no outro dia na imprensa. O presidente do Olympiacos entrou com um processo, falta de respeito e confusão. E todo mundo passava na cidade e ficavam fazendo isso, né? E isso rolou aí uns meses, uma confusão na justiça, queriam tirar ponto nosso. E, pô, falei, por quê? Porque o Rivaldo meteu 4-0, isso virou até figurinha, não figurinha, né? Tinha várias mãozinhas no estádio com 4-0. E acho que foi uma das histórias do Rivaldo que até quando eu falo com ele hoje eu brinco, falei, cara, nunca te vi assim. E foi fantástico. Depois eu tive a felicidade de enfrentar ele contra Figueirense e São Paulo, também quando ele veio para São Paulo. E hoje, de vez em quando, eu falo com ele, é um cara acima da média, sinceramente acima da média. Bom, estamos aqui com o Júlio. Júlio, queria saber de você falou do Rivaldo, né? E houve recentemente uma publicação do Rivaldo compartilhando um vídeo do Zico dizendo que ele, Rivaldo, teria sido o melhor camisa 10 da seleção brasileira depois do Pelé, camisa 10 que foi ostentada há anos pelo próprio Zico. Rivaldo é um daqueles subvalorizados do futebol brasileiro, um jogador que jogou 2 finais de Copa, 2 Copas fazendo gol, decidindo os jogos, um craque em todos os cantos, melhor do mundo e tudo mais, né? Queria saber se ele foi o melhor jogador com quem você jogou, com quem você atuou. Queria saber, fora o Rivaldo, se for ele, quem é o jogador que você enfrentou, que você olhava e falava, você enfrentou tantos na Champions aí, e qual foi o seu melhor marcador, aquele zagueiro chato mesmo. Conta pra gente aí. O que eu joguei, os 2 melhores para mim é Rivaldo e Alex, assim, os caras bem acima da média que eu joguei, tive a felicidade de jogar. E tive a felicidade de jogar contra o Maldini, cara. Tem até uma história para contar do Maldini, né, cara? A gente tá num jogo na Rússia, eu tentando fazer várias jogadas para cima dele, novo, né? Ele um pouquinho já mais experiente, só que o cara era muito rápido, marcava muito bem. Maldini era zagueiro, lateral, o cara era fantástico. E nisso a gente rola o jogo. Eu conheci a Maldini já de videogame, porque jogo muito videogame e tal. Acabou o jogo, eu falei, aí termina o jogo, a gente tá saindo. Eu tentei gastar um espanhol com o italiano ali pro Maldini e falei, pô, tu consegue trocar a camisa comigo? Ele entendeu e foi tirar a camisa para me dar. Eu falei, cara, o cara vai me dar a camisa mesmo. Nesse momento, tinha aquelas entrevistas diretas da Champions League na época, o cara já pega ele e leva ele pro canto para dar entrevista. Eu saio meio triste ali e falei, cara, perdi a camisa, né, cara? Perdi a camisa, vou pro vestiário na Rússia, tomo um banho, e tô sentado lá para ir embora, bati na porta, aí abriram lá e veio um roupeiro do Milan, com a camisa enrolada na mão. Aí o roupeiro perguntou quem era o Júlio César, aí eu levantei meu braço, aí ele pega a camisa, por Deus, ele pega a camisa assim e fala, aqui, o Maldini mandou te entregar. Quando eu olhei, eu falei, mentira, cara. E então esse cara virou para mim, na minha casa hoje, a camisa dele tá no quadro. Então essa é uma história do melhor marcador que eu tive, esse cara acima da média. Aqui no Brasil teve alguns, do Dedé, na fase boa dele, no Vasco também, era muito difícil de jogar contra. Mas essa do Maldini, o cara nunca tinha me visto, tinha começado a jogar bola agora. E o cara, tu vê que o cara é tão alto nível que o cara conseguiu, guardou a camisa, lembrou e pediu para me entregar a camisa. Então, tá no quadro aí, ninguém leva mesmo. Grazi. Pô, mas que história fantástica, hein? A gente estudando, né, para entrevistar o Júlio César, esse tipo de história não tá contada. E eu tô com o Marcelo, viu, Júlio? Eu acho que vale muito a pena você falar muito sobre isso e de repente escrever um livro ou fazer um podcast. Fica a sugestão para que você consiga contar essa história para tanta gente. Eu vou fazer uma pergunta um pouco incomum. Eu quero a vida do jogador de futebol não é fácil em termos, porque vai parar de ganhar dinheiro, salário.
Você passou durante muito tempo na Europa. O que você pode aconselhar a molecada que vai jogar a Série C agora, tal, tentando jogar na Série B, a, a cuidar do dinheiro, a cuidar da carreira, para não ficar... Que a gente vê muitas histórias de jogadores precisando, né, de ajuda sem ter tido planejamento. Como é que você, tendo feito essa carreira enorme na Europa, o que você pode falar sobre isso? Sobre administrar patrimônio, sobre conseguir ter um pouco de tranquilidade quando o jogador para? Cara, eu tive, graças a Deus na minha vida, como eu falei para vocês, eu vim de uma família muito humilde, né? Mas sempre fui muito pé no chão. Eu sei que é muito difícil chegar, tu construir um patrimônio, tu conseguir morar num lugar legal. Falei muito isso aí antes de parar para alguns meninos que jogam, disputam um campeonato, principalmente em questão de filho, né, cara? Tu não quer ter seu filho estudando num colégio ruim, entre aspas, tu quer dar o melhor pro teu filho. Só que hoje em dia, acho que tu tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a galera ganha bem melhor do que ganhavam antes, né? Só que vivem muito mais caro. Estou sempre falando isso. Hoje em dia, jogador de futebol, dificilmente está vendo um jogador morar num apartamento. Eu dou muito exemplo para a galera que eu conheço. Hoje, aqui, principalmente, vou dar um exemplo aqui do Rio. Tem jogador que me liga, que vai jogar aqui no Rio, pô, Júlio, onde é melhor de morar? Eu falo, pô, num lugar tal. Mas deu 2 segundos, o cara não conseguiu uma casa aqui. Só que tu viver em casa e viver em apartamento grande, em aluguel, tu tá rasgando o seu dinheiro, entendeu? Só que uma hora tu vai parar. E eu vejo muito isso hoje, a galera, tu não pode, um exemplo que eu dou, tu não pode ganhar 10 e tá gastando 13 ou 14, entendeu? Tu tem que gastar menos do que 10. E isso eu falo muito pra galera que hoje que eu sou amigo, porque quando para, cara, se tu não tiver um patrimônio, principalmente se tiver filho, quando na minha situação, tu fica meio perdido. Eu já vejo várias histórias de outros jogadores assim, tu fica perdido. Eu confesso que no começo eu fiquei perdido, mas eu tive uma ajuda do meu sogro que já faleceu muito grande nessa parte, muito grande. E viver com o pé no chão, cara. Tu tem que entender que tu parou, tu não tem a mesma vida, entendeu? Graças a Deus eu tenho uma vida muito boa, onde tenho meu filho nos Estados Unidos estudando, tenho meu filho num bom colégio, mas a verdade do futebol é que acontece com poucos, né? Poucos vivem assim. Eu conheço muita gente que tem alguma dificuldade hoje, mas o principal é tu saber guardar, cara. Claro que eu nunca fui daqueles loucos que tu não pode fazer nada. Eu sempre fiz tudo na minha vida que eu quero, mas sempre pensando lá na frente, principalmente quando tu tem filho, né, cara? Tu tem que pensar lá na frente, tem que pensar que tu tem escola para pagar, tem conta para pagar. Tu é manter o pezinho no chão, porque ao mesmo tempo que tu ganha muito, numa hora tu não ganha mais nada, né? Tu fica meio perdido. E não adianta falar assim, eu vou ser treinador quando eu parar. Pô, eu tô nessa experiência aí, o que os clubes pequenos e alguns clubes grandes pagam hoje, tu não, dependendo de onde tu vive, tu fica meio perdido, entendeu? Esse é o teu projeto de futuro, se consolidar na carreira de treinador? Ou tu pensa em fazer negociação de jogador? Muita gente está indo para esse lado também, né? Você tem dois em casa, por exemplo, né? Que já provavelmente vão render alguma coisa e tudo isso. Como é que você tem uma outra atividade que te mantém monetizando? O que você pensa aí para o teu Cara, futuro? eu acabei de fazer agora o curso da CBF, da licença B. Eu tô nessa, confesso para vocês que eu tô mais nessa de treinador para ajudar meu filho, que acompanhei o mais velho e agora acompanho o mais novo. Mas é uma vontade que eu não tenho, sinceramente, hoje eu não tenho vontade de assumir um profissional, sabe? Na base até que eu gostaria, que eu me sinto melhor e gosto mais. Empresário de jogador, que não quero, que é um mundo muito difícil, muito complicado. Já aconteceu algumas coisas comigo. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Já mandei alguns jogadores aí para algum clube para ajudar e depois te dá maior dor de cabeça. Tu leva o cara pro clube, de repente o cara que tá lá no sofá fala que é empresário do moleque, porque tu quer ajudar. Então esse pensamento eu não tenho. Não digo não, né? Porque
queira ou não queira, é um mercado bacana para gente que para de jogar bola. Mas de treinador eu queria ser da base, a princípio hoje do profissional, hoje eu não penso assim, entendeu? E estou nessa fase ainda de ajudar meu filho, ver o que vai dar. O moleque tem um talento, mas precisam muita coisa ainda para... Principalmente aqui no Rio, que as bases são muito fortes, principalmente dos grandes, muito forte, a captação enorme de Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. E estou seguindo aí, estou bem tranquilo. Aqui no Rio, aqui onde eu moro, eu tenho meu projeto de treino aí com os peladeiros aqui do condomínio, que já vai para 3 anos. A gente pega os peladeiros, bota eles em forma e faz algum trabalho técnico. E a parada tá andando bem legal, bem legal. Já está aí, vai pro 3º ano, a gente tem acho que 70 pessoas inscritas. E tô nessa, tô aproveitando a vida, curtindo a molecada aí, com filho lá nos Estados Unidos. Tá tudo, graças a Deus, tudo bem. Ah, que bom, que ótima notícia. Antes da última pergunta aí do Graziani, teu filho joga em que posição? Atacante também? 2 atacantes, cara. Um canhoto, o canhoto tá nos Estados Unidos e o outro tá aqui a canhota dele é só para andar mesmo. Fala o nome da molecada aí. João Felipe e o mais velho é Júlio César. O Júlio César está lá na Faulkner, no Alabama, e o João Felipe está aqui comigo no Bangu. Beleza. Grazi, última pergunta aí para o Júlio. Então, queria agradecer demais o Júlio, que realmente foi uma grande entrevista, a gente poderia ficar 4, 5 horas, mas eu esqueci de só fazer uma pergunta no começo do programa, então vou retomar agora. Como é que foi ser companheiro do Odair Hellmann? Ele virou técnico, né? Você jogou com ele, não jogou? No Fluminense? Com o Roger Flores também? Com o Roger Flores também? Então, fala só um pouquinho como é que foi conviver com os dois ali, e dava para ver que o Odair ia ser técnico, como é que foi isso? Cara, eu já tive lá, a gente quando no Fluminense, a gente foi para El Salvador e ficamos nós dois no quarto lá, no período acho que de 10 dias, e ele era bem estudioso, todo certinho, né? Mas jogava bem. Aí passou um período, né? A gente foi para outro lugar e seguiu a vida dele. E apareceu o Odair Hellmann de treinador. Falei, cara, eu conheço esse cara. E comecei a pesquisar. Que ele mudou muito. Ó. Cabelo todo mais branquinho. Tá? Eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara... Quando eu olhei uma foto dele, eu falei, não é possível. O Odair que estava comigo e tocou a vida de treinador. Faz um grande trabalho, jogava bem, mas tinha pinta de ser treinador. E o Roger está na profissão certa, que é de comentarista de futebol, que é bem o estilo dele mesmo. Joguei um grande jogador também, jogava muita bola. E peguei essa galera boa. Peguei o Fernando Diniz, no Fluminense também. Joguei com o Diniz. Joguei com o Jorginho também, o lateral, campeão do mundo. E o outro Jorginho Meia, que são treinadores também. Até trabalhei com o Jorginho no Figueirense. Peguei uma turma aí que já virou treinador. Fui treinado pelo Argel, figuraça. Mas esses caras foram... O Odair Hellmann deles todo e o Diniz tinham pinta que ia virar treinador. O Roger e essa outra galera não acreditava não. Legal. Júlio, muito obrigado. Graziani, muito obrigado. Foi uma honra recebê-lo, uma honra muito grande mesmo. Foi um grande programa, tenho certeza que todo mundo está curtindo aqui, vai curtir as reprises e tudo mais, porque esse programa rendeu. Você tem muitas histórias, a sensação que a gente tem é que tem muitas ainda para serem contadas, histórias deliciosas de um grande personagem, uma grande personalidade, né? Um sujeito, além de um craque de bola, um sujeito muito íntegro. Valeu mesmo, muito obrigado, hein, Júlio César. Obrigado a vocês pelo convite. Precisar, tem mais umas 400 histórias para contar aí. Valeu, Graziani. Até. Tchau, valeu, foi ótimo, muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado. Valeu. Muito obrigado a todos, valeu, obrigado pela audiência. Esse é o Nossa Resenha. A gente está toda semana por aqui com uma grande personalidade do mundo da bola. Valeu, tchau, tchau.